Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Lago, estou aqui no canal do YouTube com o objetivo de falar um pouco da Palavra de Deus e divulgar os livros que eu escrevo, que são baseados em histórias das Escrituras Sagradas, mas sem pregar religião para ninguém. Eu prego a palavra, inclusive o sonzinho que eu coloco de fundo aqui é um som de música eletrônica que eu gosto muito, porque me deixa relaxada, embora falando sobre as questões espirituais. Então hoje o nosso protagonista será Saulo, que se transformou em Paulo de Tarso. E o livro que nós vamos falar, o livro bíblico, é o livro Atos, livro de Atos, no seu capítulo 9, versículos de 1 a 30. Eu confesso que é uma dificuldade, eu tenho que falar durante 10 minutos sem corte, porque eu ainda nem sei cortar os vídeos que eu faço, mas eu preciso levar essa palavra e eu já cansei de ficar procrastinando, por isso eu iniciei. Então meu primeiro vídeo foi gratidão e agora esse segundo eu falo sobre transformação, sobre mudança de vida. E este livro aqui, Desistir pode ser a melhor opção, ele fala sobre questões que nós às vezes achamos que temos que continuar a vida inteira da maneira que nós agíamos e pensávamos, porque se nós não fizermos assim, podemos correr o risco de sermos tidos como pessoas sem caráter, como pessoas sem personalidade, pessoas fracas que desistem e que voltam atrás. Mas na história de Saulo, que se transforma em Paulo, nós vamos ver que não é nada disso. A nossa vida, ela vai se transformando com o passar dos tempos. E nós vivemos em sociedade, e essa sociedade, ela tem as suas regulações. Então, a sociedade que a gente vive, desde os primórdios até aqui, sempre foi controlada, primeiro pela igreja, né? Que é o instrumento de controle da sociedade a partir da religião, o direito necessário para a gente viver também em sociedade, porque ele vai dizer até onde você pode ir com a sua liberdade e até onde o outro também tem o direito de chegar até você, com todas as nossas obrigações e os nossos direitos. A questão da regra de trato social, eu tenho que passar por alguém e cumprimentar, se eu for passar entre duas pessoas que estão conversando, é óbvio que eu tenho que pedir licença, um bom dia cortês, enfim, esse tratamento que a gente tem no dia a dia. E a moral, que é algo interior, emana de dentro para fora, eu perceber se aquele comportamento meu é ético ou não. Então, essa moral, ela advém a partir do momento que eu tenho a empatia, eu me coloco no lugar do outro para saber se, passando pelaquela situação, eu vou me sentir bem ou mal. Se eu me sentir bem, óbvio que eu posso fazer com que as outras pessoas também sintam-se bem como eu. Mas se aquilo me causa um constrangimento, se aquilo é ruim para mim, obviamente pode ser também ruim para o outro, pode também causar um constrangimento, um malefício ao outro, portanto, eu tenho que ponderar a minha ação, a minha atitude, para que eu não venha a ser o causador desse mal na vida do meu irmão. Pois bem, então, para iniciarmos tudo isso, falando de bom senso, que é a delicadeza de sentimento, e também falando dos instrumentos de controle da sociedade, às vezes está tudo correto dentro desses instrumentos. Mas o apóstolo Paulo, depois de ser transformado, antes como Saulo, virou Paulo, ele tinha uma frase interessante que diz assim: nem tudo que é lícito me convém. E aí o que acontece? Saulo era um homem conhecido em toda a região a qual ele fez parte durante sua infância, sua mocidade e na sua vida como adulto. Ele foi aluno de Gamaliel, que era um dos doutores. Ele vivia entre os principados. Saulo acreditava em Deus, mas não acreditava que Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus que veio para nos libertar.
E Saulo havia participado, isso está no capítulo 8 do livro de Atos, Saulo tinha participado da morte de um apóstolo de Deus, que era Estevão, que foi um mártir. E Saulo poderia ter tido uma atitude que viesse a acabar com aquele apedrejamento, mas ele deixou que Estevão sucumbisse até a morte. E após esse episódio, Saulo se dirige até os principados, pede cartas deles para que ele pudesse ir até Damasco, perseguir, prender e matar todos aqueles que levavam a palavra de Deus para o mundo. Num desses episódios, quando Saulo já estava no caminho de Damasco, acompanhado pelos homens que junto com ele iam perseguir, prender e matar os que pregavam a palavra de Deus, todos eles viram um clarão que iluminou todo o céu. Ao ver o clarão, Saulo caiu de joelhos no chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, tremendo e atônito, perguntou: Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. É duro para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Agrilhões são as pontas de lança, ou seja, os apóstolos, as pessoas que pregam a palavra de Deus, Deus tem como lanças, como que enfrenta as multidões. E aí o que é que aconteceu? Saulo foi levado por estes homens que o acompanhavam até Damasco, e lá na rua direita, na casa de Judas, ele se hospedou, ficou por 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Nesse ínterim, Jesus Cristo apareceu em visão a um dos seus apóstolos, Ananias, e falou para Ananias que ele queria que Ananias fosse até esta casa onde Saulo estava, deu o endereço certinho para que ele fosse lá fazer com que Saulo voltasse a enxergar. Ananias falou com Jesus Cristo que sabia que Saulo tinha uma fama grandiosa, que era uma fama de perseguir, prender e matar todos aqueles que falavam da palavra de Deus. Mas Jesus Cristo asseverou a Ananias: vai, porque para mim este é um vaso precioso para levar a minha palavra aos reis e aos gentios. Então a gente consegue compreender agora o porquê de Paulo ser um homem tão inteligente, ser um homem com uma fama tão grandiosa naquela região. Jesus já estava preparando Saulo. Saulo já tinha nascido com o propósito que nós vamos ver agora à frente. Ananias vai até a casa de Judas, na rua direita, entra e ao cumprimentar Saulo, Saulo estava orando. E como o cumprimentou como irmão, ao colocar a mão na tua cabeça, caíram dos olhos de Saulo 2 escamas, e Saulo, que antes via, mas estava com a visão travada, passou a enxergar. E assim foi batizado pelo Espírito Santo e passou a pregar a palavra de Deus a todos os lugares onde ele ia. E por isso passou a ser perseguido, e aonde ele passava, os comentários que eram ditos: não era este que perseguia os que pregavam a palavra de Deus, e agora está querendo nos convencer que Jesus é o Filho do Pai, do homem, do Pai Eterno Todo-Poderoso. E Saulo foi perseguido e viveu se escondendo e sofrendo pelo amor de Jesus. E conseguiu fugir da morte que os judeus haviam preparado por ele, através de um pregador da palavra de Deus também, que o escondeu e levou até o encontro dos outros apóstolos de Jesus Cristo. O nome desse apóstolo era Barnabé. E Saulo passou a viver uma vida feliz em Cristo. Por isso, assim, meu irmão, como Saulo desistiu e mudou completamente a vida, eu te convido a desistir de convicções que não te levam a nada, que fazem você viver triste, vivendo a vida que colocaram para você viver, mas que não é a vida que você escolheu. Portanto, descubra o seu propósito e siga em frente. Por isso eu continuo dizendo que desistir pode ser a melhor opção. Desista do que não lhe faz bem. Só não desista da vida. Só não desista de ser feliz. Um abraço.